Olá, pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui reunidos para mais uma Pílula do Conhecimento. Hoje é a nossa Pílula do Conhecimento número 33. Nós vamos estudar hoje Direito Civil e Direito Eleitoral também. E aí eu vou começar o nosso conteúdo de hoje por Direito Civil. Dentro do Direito Civil, nós vamos trabalhar responsabilidade civil. E aí, quando a gente fala em responsabilidade civil, necessariamente isso nos remete a... Deixa eu só ver se está compartilhando aqui. Estamos compartilhando. Então, vamos lá. Quando eu falo em responsabilidade civil, minha gente, eu estou falando necessariamente das situações, né, de uma das fontes, na verdade, da obrigação. Então, a obrigação, ela pode nascer por um acordo de vontades, ela pode nascer por vontade da lei, ou ela também pode nascer a partir da prática de ato ilícito. E aí, isso nos remete lá à leitura do artigo 186 do Código Civil, que vai dizer, né, que pratica ato ilícito aquele que, por ação ou omissão, pratica ato que gere dano a outrem, né? E o artigo 187 vai continuar dizendo que também pratica ato ilícito aquele que age com abuso de direito. Então, nessa perspectiva, vai ter responsabilidade civil quem pratica ato ilícito, que é uma das fontes geradoras da obrigação. Então, a obrigação, ela também surge a partir do ato ilícito, tá? Lembrando que, quais são as situações que nós temos de responsabilidade civil, né? Nós temos as hipóteses, por exemplo, e aí eu vou citar alguns exemplos, né? Um acidente de carro, onde você colide com outro carro por culpa sua, né? E aí, nessa circunstância, você vai ser responsabilizado, vai ter que indenizar, pagar o conserto daquele carro em relação ao dano que você causou, né? Então, isso é responsabilidade civil. A responsabilidade civil está associada ao dever de reparar aquele dano que você causou, seja por ação ou omissão. E a responsabilidade civil, gente, ela pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. O que é a responsabilidade civil subjetiva? É aquela onde nós precisamos analisar a figura da culpa para poder responsabilizar o agente. Por exemplo, se eu vou numa loja para comprar um sapato e o vendedor, né, ele me vende um sapato. Veja, se o sapato ele vier com defeito, quem é que responde perante aquele defeito? Quem é que vai ter o dever de me reparar? Quem vai ter o dever de me reparar é a loja, não é o dono, não é o vendedor daquele sapato, é a loja, não o funcionário, tá? Agora, se por algum motivo for comprovado que aquele defeito foi causado por uma ação ou omissão por parte do funcionário, o que é que vai acontecer? A loja permanece sendo responsável, porque a responsabilidade dela é objetiva, ela permanece sendo responsável, no entanto, ela vai ter aí que acionar, né, vai ter o direito de acionar esse funcionário para que, mediante a comprovação de dolo ou culpa, ele possa ser responsabilizado, tá? Então, a responsabilidade subjetiva, ela exige realmente a comprovação da culpa, já a responsabilidade objetiva, não, ela não exige a comprovação da culpa, basta você comprovar que houve o dano, mais o nexo causal, ou seja, o dano e que aquele dano foi causado por aquela conduta, tá bom? Nós temos algumas situações que são excludentes da responsabilidade civil, como os casos como as situações de caso fortuito ou força maior, né? Caso fortuito são situações inesperadas, força maior são fenômenos da natureza, dos quais você não tem controle, por culpa exclusiva da vítima, ou seja, se, por exemplo, o defeito daquele produto, ele foi gerado em razão da própria vítima ter o mal utilizado, né, o mau uso, ou por culpa de um terceiro, tá? Que não é a pessoa que está sendo imputada o dano. E aí, nós vamos aplicar, basicamente, os casos práticos, né, de excludente de ilicitude, como a gente aplica lá também no direito penal. Então, nós vamos ter a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito, né? Então, quando nós estamos diante de uma situação de caso fortuito ou força maior, né, pode ser uma situação realmente de legítima defesa, ou de estado de necessidade, você precisou gerar um dano, né? A alguém. Então, imagine aí, estamos numa persecução criminal e a polícia precisou pegar seu carro, porque o carro da polícia baixou o pneu, precisou pegar seu carro para poder seguir a persecução penal e nessa empreitada terminou gerando algumas avarias no carro. Então, veja, é uma situação aí de urgência, né, que pode excluir a responsabilidade civil, tá? Temos também
as situações de exercício regular do direito, tá? E aí nós temos também a legítima defesa de terceiro, né? Que é interessante também. Então, quem causou o dano, por exemplo, foi Márcia, mas deve indenizar o dono do bem, né? Mas pode ter uma ação regressiva contra quem defendeu. Ou seja, eu posso, para defender um terceiro, eu posso terminar causando um dano. E aí, nesse caso, quem vai responder civilmente sou eu, mas aí nada impede que eu entre com ação regressiva contra quem eu defendi, tá? Nós temos também os tipos de dano, tá? Existe o dano material, o dano moral, o dano estético. Lembrando que o dano material consiste justamente no prejuízo econômico, tá? E vai consistir justamente no que você perdeu e no que você efetivamente deixou de ganhar. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar aqui o carregador no notebook. Vamos voltar aqui. Então, assim, como eu falei, né, nós vamos ter as espécies de dano, né? E o dano ele pode ser material, e aí o dano material consiste justamente no prejuízo econômico que você teve em razão daquela prática, daquele ato ilícito. E aí, o dano material, ele pode, né, reverberar em duas espécies. Primeiro, no lucro cessantes e no dano emergente. Então, o dano material, ele vai englobar tanto o que você efetivamente perdeu, e aí isso vai gerar obrigação de ressarcimento, como também o que você provavelmente deixou de ganhar. Então, a doutrina, ela sempre utiliza o exemplo da situação do taxista, tá? Então, vamos lá, se eu, por um acaso, termino batendo no carro de um taxista, gerei um dano, esse taxista vai precisar colocar esse carro na oficina, veja, eu vou ter que pagar o dano em razão da minha conduta, né? Então, é o dano emergente, e eu vou ter que pagar também o lucro cessante, porque ele é taxista, o carro vai ficar parado 2, 3 dias, então eu vou ter que pagar o que ele deixou de ganhar em razão daquele ato ilícito, tá certo? Temos também o dano moral, que ofende a dignidade, né, da pessoa, ofende lá os direitos fundamentais, direitos da personalidade. E temos também o dano estético, né? Lembrando que no caso do dano estético é o seguinte, em regra, nós sabemos que a atividade do médico, né, ela a atividade do médico é uma atividade de meio, né? O médico ele não pode garantir, né, assim como nós advogados também não, nós não podemos garantir o resultado daquela nossa intervenção, mas nós podemos garantir que vamos utilizar todos os meios possíveis para poder resolver aquele problema. Mas no caso do dano estético é o seguinte, o médico esteticista ele tem que garantir aquele resultado. Então, se ele diz que seu nariz vai ficar daquele jeito, o nariz tem que ficar daquele jeito. Se não ficar, isso gerar deformações físicas duradouras, pode gerar dano estético, tá certo? Lembrando que, de acordo com a súmula 387 do STJ, todos os danos, eles podem ser cumulados, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se está gravando direitinho. Tá gravando direitinho. Vamos lá com uma questãozinha sobre responsabilidade civil. Daniel, habilitado e dentro dos limites de velocidade, dirigia seu carro na BR-101 quando uma criança atravessou a pista à sua frente. Daniel, para evitar o atropelamento da criança, saiu de sua faixa de rolamento e colidiu com o carro de Mário, taxista, que estava a serviço e não teve culpa nenhuma do acidente. Daniel se nega ao pagamento de qualquer valor a Mário por alegar que a responsabilidade, em verdade, seria de José, pai da criança. A respeito da responsabilidade de Daniel, que foi o que bateu com o carro, pelos danos causados no acidente em análise, assinale a alternativa correta. Aí, letra A. Ele não praticou ato ilícito, mas ainda assim terá que indenizar Mário? Letra B. Ele praticou o ato ilícito ao causar danos a Mário, violando o princípio do nemine laedere. Letra C. Ele não praticou o ato ilícito e não terá que indenizar Mário por atuar em estado de necessidade?
Letra D. Ele praticou o ato ilícito ao causar dano a Mário e responderá objetivamente pelos danos que deu causa. Gente, sem dúvida, resposta correta, letra A, tá? A conduta dele foi lícita, tá? Ele, quer dizer, ele não praticou ato ilícito, mas ainda assim terá que indenizar, tá? Porque ele gerou prejuízo, né? E aí ele terá que indenizar o Mário, tá? Então, nossa resposta, sem dúvida, é a alternativa A, tá bom? A letra B, ela fala que ele praticou ato ilícito, né? Ao causar danos a Mário, violando o princípio. Não. Na verdade, ele não praticou ato ilícito, né? Ele praticou um ato lícito porque ele agiu em estado de necessidade. Se ele agiu em estado de necessidade, que foi para impedir um perigo iminente que ele não causou, então nós temos aí as excludentes da responsabilidade civil e o ato é lícito, né? A letra C, ela vai dizer que ele não praticou ato ilícito e não terá que indenizar. Ele terá que indenizar, tá certo? Ele agiu da forma correta, porém, por ter causado prejuízo, terá que reparar o dano. E a letra D diz que ele praticou o ato ao causar, praticou ato ilícito. Não, ele não praticou ato ilícito, porque ele agiu em estado de necessidade, tá? Vamos falar agora sobre as responsabilidades objetivas e especiais. Então, nós já conversamos que a responsabilidade civil ela pode ser subjetiva, quando depende da comprovação de culpa, ou objetiva, quando independe da comprovação de culpa. E aí nós temos a situação dos incapazes, que está lá no artigo 928 do Código Civil, tá? Onde os atos praticados pelos incapazes que gerem dano a terceiros, quem é que vai indenizar? Quem vai indenizar, quem são os responsáveis legais de indenizar, são os seus pais, né? Os seus pais. Então, os seus pais serão responsáveis por indenizar os atos praticados pelos seus filhos. Agora, se os pais, os responsáveis legais, não puderem indenizar, o próprio incapaz, se ele tiver patrimônio, ele vai poder responder, tá certo? Agora, essa indenização ela tem que ser equitativa, ela não deve privar do necessário, tem um mínimo existencial aí para preservar, e em caso de emancipação desse menor, a responsabilidade vai ser solidária. Com relação ao ato praticado, né, a responsabilidade por ato de terceiro, está lá no artigo 932 do Código Civil. Quais são as situações de responsabilidade objetiva? Os pais respondem pelos filhos menores, os tutores pelos seus tutelados, curadores pelos seus curatelados, os empregadores pelos seus empregados, os hotéis pelos seus hóspedes. Então, aqui a responsabilidade ela é objetiva, tá? Lembrando que a responsabilidade por fato de animal, está lá no artigo 936, a responsabilidade ela é objetiva, tá? Até mesmo se o dono tiver adestrado o animal. As únicas excludentes são culpa exclusiva da vítima ou força maior, tá? Temos também o fato da coisa, que é no caso de ruína, ou seja, está lá no artigo 937 do Código Civil, o dono de edifício responde se a ruína for por falta de reparo. E temos também o defenestramento, tá? Lá do artigo 938 do Código Civil, ou seja, o morador responde pelos objetos lançados do prédio, tá? Então, por isso que você não pode deixar as suas plantinhas lá na sacada do prédio, porque corre o risco de bater a cabeça de alguém, tá? Vamos lá. Capitu e Bento brigaram seriamente em um dos apartamentos de um famoso hotel localizado no município de São Luís, Maranhão, em virtude dos ciúmes de Bento. Na briga, Bento arremessou um aparelho de televisão do quarto pela janela, atingindo o carro de Machado, que sofreu graves danos. Com base na situação hipotética narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. A responsabilidade pelo ocorrido é exclusivamente de Bento, não tendo o hotel